Escolhidos, algo mudou em vocês. E essa nova energia brilha de um jeito que é impossível ignorar. Chega de viver em função da aprovação dos outros. O tempo de se encolher acabou. Neste vídeo, vamos explorar a transformação poderosa que acontece quando os escolhidos param de pedir desculpas por quem são. Essa atitude nova que vocês estão carregando não é orgulho, é clareza, não é prepotência, é posicionamento. É o reflexo de alguém que finalmente entendeu: eu não fui feito para me apagar, fui feito para brilhar. Por muito tempo, vocês engoliram palavras, evitaram conflitos e diminuíram sua presença para caber em espaços que nunca foram criados para vocês. Agora, a consciência mudou. Vocês deixaram de lado a necessidade de agradar para abraçar algo muito maior, a verdade sobre quem realmente são. Essa transformação não é barulhenta, mas ela é forte. Ela é sentida no jeito como você entra num lugar, no olhar firme, na fala direta, na ausência de justificativas. Quem convivia com a sua versão adormecida talvez estranhe, critique ou até se afaste. E quer saber? Tudo bem. Quem se beneficiava da sua insegurança vai se incomodar com a sua firmeza. Mas isso não é problema seu. Você não veio a este mundo para andar de cabeça baixa ou viver pisando em ovos. Você foi separado. Você foi escolhido. E agora está aprendendo a se posicionar como tal. Não é sobre atacar, é sobre não recuar mais. Não é sobre ser duro, é sobre não mais se curvar. Você enfrentou desertos, silêncios, traições e noites solitárias que ninguém viu. Você cresceu quando ninguém estava olhando. Você se reconstruiu peça por peça. E essa versão que está surgindo agora não é uma fase. É o verdadeiro você. A sua energia está mais firme, mais limpa, mais convicta. E isso assusta. Mas assusta só quem não tem coragem de fazer o mesmo. Sua presença está se tornando um lembrete vivo de autenticidade, de fé e de propósito. E sim, isso vai incomodar quem vive de máscaras e conveniências. Mas lembre-se, sua missão nunca foi ser compreendido por todos. Foi ser fiel àquilo que Deus colocou em você. Essa nova postura é um sinal. Um sinal de que você está pronto para a próxima etapa. Um sinal de que o seu tempo de ser moldado por expectativas alheias terminou. Você não vai mais diminuir sua voz para manter relacionamentos frágeis. Você não vai mais ignorar sua intuição só para evitar julgamentos. Chega disso. Agora, você age com sabedoria, fala com propósito e se posiciona com coragem. E esse novo jeito de viver vai atrair o que é verdadeiro e afastar o que era temporário. Deixe ir. Quem não consegue lidar com sua evolução não merece fazer parte do seu destino. Se você tem sentido essa força crescendo dentro de você, se tem sentido vontade de romper com antigos padrões, se tem olhado no espelho e percebido uma firmeza que não existia antes, saiba, você está despertando. E esse vídeo é o seu espelho. É a confirmação de que você está no caminho certo. Escolhidos. Às vezes, o que parece ser uma armadilha colocada no seu caminho é, na verdade, o solo fértil onde um império será edificado. Quando alguém tenta impedir sua ascensão com obstáculos disfarçados de tronos tombados, esquece um detalhe fundamental. Quem nasceu para reinar transforma ruínas em reinado. Isso porque a força dos escolhidos não nasce da ausência de dor, mas da capacidade de encontrar propósito até nas tentativas de destruição. O universo, em sua ordem silenciosa, tem um jeito exato de reequilibrar o que foi distorcido. Ele não responde com gritos, mas com justiça precisa. Cada queda forjada pela maldade alheia vira impulso para a próxima subida. E os que torceram por sua queda, esses serão obrigados a assistir calados, o eco do seu sucesso reverberando em silêncio. Eles não contavam com a verdade mais brutal de todas. A energia que enviamos ao mundo sempre retorna, carregada de lições que eles nunca
Pediram para aprender, mas que o universo ensina mesmo assim. Você não foi feito para quebrar, foi moldado. Assim como o carvão só vira diamante sob intensa pressão, a traição moldou seu caráter, firmou seu alicerce. As zombarias, as dúvidas, os insultos. Eles foram, na verdade, o combustível da sua ascensão. E hoje, os mesmos que antes apontavam o dedo vivem orbitando ao redor da sua presença, obcecados por seus passos, incomodados com sua paz. Sua luz fere a escuridão que eles ainda abraçam. Seu silêncio, agora estratégico, grita mais alto do que qualquer explicação. Você não precisa se justificar. Você existe. E isso já desmantela todo o sistema de controle que tentaram impor sobre sua vida. Você não é sobrevivente. Você é um fenômeno espiritual em pleno despertar. Antes de prosseguirmos mais profundamente nessa mudança que está abalando toda a sua realidade, reserve um segundo para fazer isso. 3 coisas. Como esse vídeo, se inscreva e deixe o número 11 nos comentários para fixar esta nova frequência, se você sentiu essa mudança em seu espírito ultimamente. Não é sua imaginação, é sua ascensão. Vamos lá. Então você começa a reconhecer os jogos que antes te confundiam. O controle disfarçado de amor. Os elogios que vinham com uma corrente invisível. A falsa doçura daqueles que só estavam por perto enquanto você servia aos interesses deles. Eles diziam, você é tão bom, mas só quando você dizia sim para tudo. Você é tão leal, mas só enquanto tolerava abusos emocionais em nome da harmonia. Você percebe agora que isso não era carinho, era controle. Você era moldado para caber no ideal que eles criaram. Alguém que não questionava, que não dizia não, que aceitava tudo em nome do amor. E quando você mudou, quando começou a dizer, isso eu não aceito mais, tudo aquilo desmoronou. Aqueles que te chamavam de luz agora dizem que você escureceu. Mas não é escuridão, é lucidez. Porque quem não respeita seus limites nunca te amou. Amavam o personagem, não o ser humano por trás dele. E quando o personagem morre, eles se afastam. E isso não é perda, é libertação. Você acordou, você parou de mendigar migalhas emocionais. E agora é você quem escreve o roteiro. Deixar de ser amado dói, mas dói mais continuar se traindo para agradar. Durante muito tempo, você confundiu aceitação com amor. Se esforçou demais, foi gentil demais. Tentou ser a resposta para todos os problemas alheios. Pensou que quanto mais se doasse, mais seria valorizado. Mas quanto mais se entregava, mais se perdia. E agora você vê, tudo isso era um sistema silencioso de controle. Um ciclo em que você era mantido obediente pelo medo de não ser amado. Mas agora você escolheu a si mesmo. E ao fazer isso, assustou quem se alimentava da sua fragilidade. As pessoas que antes te exaltavam por ser tão presente, agora somem. Te chamam de egoísta, difícil, inacessível. Mas no fundo, o que estão dizendo é, não podemos mais te usar. E você entende. Quem vai embora porque você se colocou em primeiro lugar, nunca esteve de verdade. Seu valor não é medido pelo quanto você se anula pelos outros. E amar a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Você deixou de ser o personagem e virou protagonista. E a verdadeira virada começa aí. Você passou anos tentando agradar a todos, sendo compreensivo, disponível e colocando os outros em primeiro lugar. Mas agora, decidiu estabelecer limites e priorizar sua paz. Isso causou o afastamento de algumas pessoas, mas essa perda revelou quem realmente estava ao seu lado por amor e quem só estava por conveniência. Aqueles que de fato te amam jamais se incomodariam com seu crescimento. Eles celebrariam sua evolução. Então, deixe falarem o que quiserem. Você não está mais aqui para agradar o mundo, e sim para ser fiel a si mesmo. Ao dar um passo atrás, você percebeu que muitos laços só existiam porque era você quem os sustentava.
Você era a base emocional, o apoio silencioso que segurava tudo. Quando parou de carregar os fardos dos outros, tudo desmoronou. E você foi culpado por isso. Mas a verdade é que essas pessoas nunca aprenderam a caminhar sozinhas. Agora você entende, nunca foi seu dever manter o caos dos outros organizado. Seu papel agora é viver livre, leve e curar a si mesmo, mesmo que isso irrite quem sempre se beneficiou do seu sacrifício. Você passou tanto tempo tentando ser a âncora de todo mundo, acreditando que amor era sinônimo de sacrifício, que se esqueceu do mais importante, se amar primeiro. A verdade é que quando você começou a estabelecer limites, priorizar sua paz e colocar suas necessidades no centro, não perdeu pessoas, se libertou delas. Aqueles que foram embora não te amavam, apenas gostavam de ter você por perto enquanto era conveniente. Eles te queriam como uma extensão do conforto deles, alguém que dizia sim enquanto se despedaçava por dentro. Mas agora você acordou. Você deixou de ser o tapete emocional dos outros e começou a caminhar com dignidade. E se isso incomoda, é porque sua força escancarou a fraqueza de quem nunca quis crescer. Que chamem você de frio, de difícil, de egoísta. Porque se ser desagradável é o preço por viver sua verdade, então que assim seja. Não estamos mais aqui para agradar. Estamos aqui para ser inteiros. Por muito tempo você achou que os laços que criou eram verdadeiros. Acreditou que amizades duravam por empatia mútua, que laços familiares se sustentavam no amor incondicional, que relacionamentos resistiam porque havia entrega dos dois lados. Mas a verdade é cruel. Você era o cimento que unia tudo. Era quem cedia, quem conciliava, quem carregava o peso emocional de todo mundo. Quando você parou, tudo ruiu. Não porque você destruiu algo, mas porque nunca houve fundação sem você. E ao dar esse passo atrás, você não se tornou o vilão. Apenas deixou de ser o mártir. As máscaras caíram, os jogos cessaram. E a verdade apareceu. Eles nunca souberam caminhar sozinhos. Quando você deixou de consertar tudo, de absorver toda a dor que não era sua, eles acusaram você de abandono. Mas a real é que você só parou de sustentar aquilo que nunca foi justo carregar. E quando tudo desmoronou, ficou claro. O problema nunca foi você. Eles é que nunca fizeram o trabalho de se manter em pé sem sua força. Você já percebeu como certas pessoas só aparecem quando você está no chão? Quando você está fraco, dependente, confuso? De repente, elas têm todo o tempo do mundo para te ajudar, te aconselhar, te abraçar com palavras que mais parecem correntes disfarçadas. Mas basta você se levantar, recuperar sua força, andar com firmeza. E o silêncio delas é ensurdecedor. Porque a verdade, ainda que doa, é essa. Elas nunca quiseram que você falhasse de vez, mas também nunca quiseram que você a superasse. O fracasso moderado era confortável. Sua insegurança alimentava o ego delas. Seu medo mantinha você pequeno o suficiente para que pudessem controlar, manipular, ditar regras. Elas se sentiam no controle quando você buscava aprovação, quando você não se via com clareza. Mas agora você mudou, cresceu, não pede mais permissão, não espera mais aplauso. Você caminha com uma confiança que incomoda, porque ela revela a insegurança que elas escondiam. Elas nunca te enxergaram como igual. Para elas, você era útil, desde que ficasse no seu lugar. A mudança a assusta, porque agora você deixou de ser manipulável e passou a ser livre. E é aí que a máscara cai. Porque o que elas mais sentem falta não é da sua presença, mas do controle que tinham sobre você. Aquelas pessoas que vivem dizendo, sinto falta do antigo você, não estão com saudade de quem você era, mas sim da facilidade com que te manipulavam. Elas amavam a versão sua que nunca dizia não,
que estava sempre disponível, sempre pronta para resolver tudo, mesmo que isso custasse sua paz. Amavam a pessoa que carregava pesos que não eram seus, que perdoava o imperdoável, que ignorava os gritos silenciosos da própria alma, só para manter os outros confortáveis. Mas não era amor, era conveniência. Elas não estavam investidas em você, estavam investidas na sua disponibilidade, no seu silêncio, na sua energia infinita que parecia não cobrar nada em troca. Só que agora você mudou, e não da forma que elas dizem. Você não ficou frio, nem egoísta. Você ficou consciente. Parou de sorrir para manipulações, de engolir mentiras por medo de ser chamado de rude. Parou de proteger quem se recusa a mudar. E quando isso acontece, o jogo vira. O que antes era conforto para eles, virou desconforto. Porque agora eles não têm mais acesso irrestrito ao que você sempre deu de graça, sua alma. E sim, eles vão tentar inverter tudo. Vão dizer que você está diferente, que está estranho, que não é mais o mesmo. E não é mesmo, porque o antigo você era um prisioneiro com algemas invisíveis, sorrindo enquanto sangrava por dentro. Agora você entendeu que quem te ama de verdade não exige sua submissão. Quem respeita você não se incomoda quando você se escolhe. A frustração deles é o maior sinal de que você está no caminho certo. Porque só se incomoda com seus limites quem sempre se aproveitou da sua ausência deles. Só reclama da sua firmeza quem se beneficiava da sua fragilidade. Eles podem dizer que você está frio, distante, egoísta, mas no fundo, o que estão gritando é: não consigo mais te usar. É duro, é solitário, mas é libertador. E esse desconforto que eles sentem não é sua responsabilidade. É consequência da própria manipulação que agora voltou para cobrar a conta. Você não está aqui para ser o suporte emocional de quem nunca te levantou. Você está aqui para florescer, para crescer, para viver a sua verdade, mesmo que isso custe a presença de quem nunca esteve realmente ao seu lado. Então sim, algumas pessoas vão se afastar. Sim, algumas vão te chamar de difícil. E sim, algumas vão cair pelo caminho. Mas entenda, isso não é perda, é limpeza. É o universo tirando da sua vida aquilo que bloqueava sua luz. Quem realmente te ama nunca vai pedir que você diminua o brilho. Nunca vai exigir que você seja menos para que eles se sintam mais. E agora que você se viu de verdade, agora que você reconheceu seu valor, não há mais como voltar atrás. As correntes invisíveis foram quebradas. A necessidade de aprovação foi enterrada. E em seu lugar nasceu uma versão sua que não apenas sobrevive, mas vive, floresce, brilha sem pedir licença. O mundo está prestes a conhecer uma nova força, a sua. Então continue. Continue firme, mesmo que incomode. Continue dizendo não, sem culpa, amando-se sem pedir desculpas, crescendo sem carregar pesos que não te pertencem, porque no final das contas, sua paz vale mais do que qualquer aprovação externa. E quem ficar ao seu lado agora estará ali não por conveniência, mas por amor, o verdadeiro, aquele que te vê inteiro.